Lucas 22, 31 a 34, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Vamos agora para o versículo 54. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, por favor, nós oramos a Ti, pedimos que possas falar às nossas mentes, ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, porque nós precisamos entender a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela nos transforma, e tudo o que há em nós necessita ser mudado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar? Queridos, no passado havia uma profissão um tanto quanto incomum para a gente, Mulheres, elas eram contratadas para chorar nos enterros, E a essa profissão era dada o nome de carpideiras, Ou seja, elas eram profissionais do choro, Ou choronas profissionais, Elas iam nos funerais e aí elas choravam e se lamentavam pelo morto que muitas vezes ela nem conhecia, e elas ficavam enfatizando as qualidades daquela pessoa e gritavam e se desesperavam, rasgavam as roupas, arrancavam os cabelos, E quanto mais rica era a família, mais possibilidade eles tinham de contratar essas carpideiras, E maior era o escândalo que essas pessoas produziam no dia do funeral. Na antiguidade, queridos, é incrível, mas ter muita gente chorando no funeral significava um status social elevado. Geralmente, o choro está ligado a uma grande emoção, correto? Seja alegria ou tristeza. Para nós, o choro das carpideiras profissionais era como um certo termo que diz lágrimas de crocodilo, A gente sabe, quando o crocodilo está comendo a sua presa, ele verte lágrimas. E esse termo, ele não significa que ele está chorando, pela presa que ele está comendo, mas simplesmente o organismo está reagindo a uma determinada ação. Então, quando nós falamos lágrimas de crocodilo, nós estamos dizendo que uma pessoa está chorando, mas ela está desprovida de sentimento. O choro, queridos, é um fenômeno tipicamente humano.
Animais, eles vertem lágrimas, como eu falei, mas o nosso choro é mais do que mera função biológica, é mais do que lavar os olhos. Podemos dizer que chorar é lavar a alma. E sendo Jesus o Deus encarnado, ele também experimentou essa sensação. Em João 11:3 nos diz que Jesus chorou na morte de Lázaro. No capítulo 19, versículo 41 de Lucas, diz que Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas, queridos, ele não foi o único personagem bíblico a chorar. Muitos outros personagens também choraram. Inclusive, Lucas nos diz que Pedro, após ter negado Jesus 3 vezes, ele saiu e chorou amargamente. Note, queridos, que no texto que nós lemos, há uma ênfase na emoção de Pedro. Chorou amargamente. Não era um choro de carpideiras, não era lágrimas de crocodilo, era um choro proveniente de uma grande emoção, um choro proveniente de uma grande decepção. Queridos, o choro amargo de Pedro nos indica algumas coisas importantes que nós vemos aqui no ensino de Jesus. Entrar no reino de Deus exigia humildade. O reino de Deus não era para arrogantes. É importante frisar que Jesus, no seu ministério, ele começava a implantação do reino de Deus aqui na terra. Nós vimos várias vezes isso na nossa leitura. Muitos aguardavam o Messias e o início desse novo reinado. No entanto, eles achavam que o reino de Jesus seria mais ou menos como um reino do Império Romano, como o Império Romano, mas o reino de Jesus era completamente diferente. Pedro, ele conheceu esse reino ao testemunhar os ensinos, as parábolas e os milagres de Jesus. Também ele foi testemunha das denúncias de Jesus contra os fariseus. Ele estava presente. Jesus, ele afirmava que os fariseus, eles confiavam na própria justiça e desprezavam as pessoas. E para exemplificar, Jesus deu aquela parábola que eu citei na semana passada, que é a parábola do fariseu e do publicano. Nesse mesmo capítulo, Jesus, ele também usa as crianças como um exemplo para mandar um recado, tanto para os fariseus, para a arrogância deles, quanto também para os discípulos. E Jesus fala: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A humildade é a referência no reino de Deus. E pasmem, queridos, o nosso querido Pedro, ele não era assim. Ele não era como criança, ele era altivo, ele estava disposto a pegar a espada para lutar. Ele feriu a orelha de um soldado, conforme nos fala o apóstolo João. Ele estava disposto a não se submeter a ninguém. Esse Pedro não estava pronto para entrar no reino. As portas do reino de Deus estavam cerradas para Simão. E no meio do seu caminho, o Pedro encontrou uma pedra que não conseguia demover, uma força que não conseguia vencer, algo que o levou a ficar com medo, a ponto de negar a inconsequente promessa que ele mesmo havia feito a Jesus. Ele disse: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas o seu choro revelou a sua arrogância. Ele se achava pronto para morrer, mas diante da morte, a sua altivez, ela foi derrotada. Outra coisa, queridos, o choro de Pedro nos indica que se eles quisessem entrar no reino, seria necessário rendição e entrega à vontade divina. Os fariseus, certa vez, eles perguntaram a Jesus: com que autoridade você está fazendo esses milagres, né? E aí, eles não achavam que aqueles milagres, por mais extraordinários que fossem, eram suficientes para convencê-lo de que a autoridade dele vinha do próprio Deus. E aí eles pediam mais sinais, e eles, por exemplo, afirmaram que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, e eles não se submetiam a Deus através de Jesus, mesmo contra todas as evidências. Eles não queriam crer. Mas a verdade é que não eram apenas os fariseus que tinham um coração rebelde.
Pedro também tinha um coração insubmisso. E aqui eu volto para o texto que nós lemos, no verso 35 ao 38, que foi aquele primeiro grupo de versículos. Jesus ele está se referindo ao momento em que ele envia os 12, e isso aconteceu no capítulo 9, do versículo 19, quando eles pregam o reino de Deus e efetuam sinais e maravilhas. Jesus enviou os discípulos, e eles ainda não tinham experimentado o poder de Deus, eles ainda só viam os milagres através de Jesus, mas através desse trabalho que eles fizeram, né? Jesus ter dado essa comissão a eles, eles viram o poder de Deus descendo sobre eles. Jesus pergunta, olhando para trás, o seguinte: quando eu os enviei sem bolsa ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Lá no capítulo 9, quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa para vocês? Nada, responderam eles. Aí Jesus disse o seguinte: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e se não têm espada, vendam a capa e comprem uma, porque está escrito, e ele foi contado entre os transgressores. Jesus continua: eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Houve, queridos, uma grande manifestação do poder de Deus na primeira missão dos discípulos ali no capítulo 9, mas a partir de agora, naquele momento que eles estavam vivendo, já no momento em que Jesus se encaminhava para a cruz, a coisa seria diferente. O que Jesus está dizendo é que os sinais e prodígios que eles experimentaram não ocorrerá aqui naquele momento. Deus não fará maravilhas para evitar a prisão de Jesus. Deus tem outros planos. Jesus, ele vai ser crucificado e não adianta forçar a barra. No entanto, Pedro, ele não concorda com Jesus. Ele vai usar a espada para livrar Jesus da morte. No entanto, queridos, ele viu que a sua espada não tinha poder algum para desafiar a vontade divina. O texto nos diz que depois que Jesus ele foi preso, Pedro o seguia à distância. Talvez, queridos, porque ele ainda tentasse reverter aquela situação. Talvez ele estivesse elaborando algum plano para correr lá e pegar Jesus e tirar ele da mão dos seus inimigos. Mas o certo é que ele tentava manter a sua palavra, dizendo que morreria por Jesus. No entanto, Jesus disse claramente para os discípulos: é da vontade de Deus que isso seja assim. Queridos, o seu amargo lamento é de alguém que foi vencido. E agora ele percebe que há uma realidade que ele não consegue mudar. A sua arrogância, ela foi derrotada. Queridos, e o que esse texto, o que o choro amargo de Pedro tem a ver comigo e com você? Gostaria de fazer algumas aplicações importantes agora. Jesus, ele faz uma afirmação no verso 31 e 32, que, se você parar para observar, ela pode nos parecer estranha. Ele diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos, o que Lucas está dizendo é que Pedro andava com Jesus e testemunhou as curas milagrosas, os prodígios sobre a natureza, a ressurreição de alguns mortos. Pedro, diferente dos fariseus, ele reconhecia que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus, mas ainda lhe faltava algo, faltava uma mudança no coração, faltava conversão. E é aqui, queridos, que o choro amargo de Pedro tem algo importante a nos ensinar. E, em primeiro lugar, os verdadeiros convertidos precisam ter o coração humilde. Pedro, ele estava pronto para desembainhar a sua espada. Ele acreditava em si, na sua força, e era altivo. No entanto, ele se deparou com um poder maior do que o seu, que era o poder do império, o poder dos religiosos judeus e o poder da multidão. Eles estavam dispostos a apedrejar e a crucificar qualquer malfeitor
que entrasse no seu caminho. E por isso Pedro sentiu medo, por isso ele negou Jesus naquele momento. O medo da morte foi maior do que a arrogância do seu coração. Muitas vezes, meus queridos, nós vivemos como se não dependêssemos de ninguém. No nosso coração há uma altivez constante, somos soberbos no modo como nós conduzimos as nossas vidas, somos arrogantes no trato com as pessoas, sempre achamos que não dependemos de ninguém. Mas não há como entrar no reino de Deus sem humildade nos nossos corações. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É o que Jesus fala em Lucas 18:17. No reino de Deus não há lugar para o nosso orgulho. Nós precisamos pedir sinceramente a Deus para nos mostrar se a arrogância ela habita os nossos corações. Como temos vivido as nossas vidas? Temos nos submetido às pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado? Não se engane, o seu próximo é quem está próximo de você, seu cônjuge, seu filho, seu colega de trabalho, seu vizinho. Deus nos chamou para amar as pessoas que estão à nossa volta, independente de quem sejam elas. Temos buscado a mansidão, a paz nos nossos relacionamentos, ou estamos numa eterna e constante batalha contra aqueles que estão ao nosso redor? Qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém ou decidiu perdoar alguém? Qual foi a última vez que você reconheceu que a pessoa que está ao seu lado é importante para você e reconheceu que foi Deus quem colocou ela em sua vida? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Segundo lugar, queridos, os verdadeiros convertidos são aqueles que se entregam a Deus e à sua vontade. Pedro, ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus desde cedo. Na pesca maravilhosa que nós pregamos aqui, no Evangelho de Lucas, a gente viu que ele se lança aos pés de Jesus logo após Jesus ter feito aquele milagre impressionante de pedir que eles recolhessem a rede e a rede viesse lotadas de peixe. E ali ele se joga aos pés de Jesus no barco, reconhecendo que Jesus era Deus. Mesmo assim, ele não queria aceitar a morte de Jesus, mesmo quando Jesus disse que era algo inevitável. Todas as vezes que Jesus falou que seu fim era a cruz, ele não aceitava, ele não entendia, ele não queria ouvir. Amados, muitas vezes nós andamos com Deus, experimentamos suas bênçãos, partilhamos da comunhão da igreja, das bênçãos da aliança, no entanto não queremos nos submeter a Deus e à sua vontade. Muitas vezes nós sabemos que a Bíblia nos fala sobre o amor ao próximo, sobre o domínio próprio, sobre a maneira como nós devemos tratar os nossos familiares, sobre a maneira como nós devemos criar os nossos filhos, sobre a santidade no casamento, mas por diversas vezes nós nos negamos a fazer o que a Bíblia nos ensina. E quando começam a aparecer as consequências das sucessivas escolhas erradas, da desobediência à palavra de Deus, da desobediência à vontade divina na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa saúde, aí sim nós começamos a ficar desanimados e tristes, e aí a gente pergunta: por que Deus, você está permitindo que eu passe por essa tribulação? E aqui, queridos, que nós precisamos parar de viver nesse círculo vicioso e reagir, e precisamos nos perguntar: o que Deus está querendo de mim? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. João 14:21. Não basta conhecer as Escrituras, é necessário aplicá-las à vida, é necessário submissão à palavra de Deus. Em terceiro lugar, queridos, os verdadeiros convertidos entendem a importância do arrependimento. O choro de Pedro é o choro do derrotado, mas foi essa derrota que fez com que Pedro se tornasse um dos maiores apóstolos de Jesus. Esse mesmo Pedro que
teve a sua altivez, arrogância e insubmissão derrotados na paixão de Cristo, é o mesmo que enfrenta a morte para anunciar a ressurreição depois do Pentecostes. E o próprio Pedro, que teve medo da morte, teve medo da cruz naquele momento em que ele negou Jesus, foi o mesmo Pedro que anos depois morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus Cristo. Assim a história nos conta. O arrependimento foi a maneira que Deus nos deu para que nossos pecados fossem purificados. Aquele que não se arrependeu ainda não encontrou a salvação, está procurando entrar no reino como os fariseus, ou como Pedro, por intermédio dos méritos. Como nos diz Davi no Salmo 51, ele fala: não te deleites em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sem arrependimento de pecados não há salvação, mesmo se você for um crente desde os seus 9 anos de idade, mesmo se você nunca tenha matado, roubado ou se prostituído, queridos. Isso é uma grande realidade para cada um de nós. E aqui, amados, eu concluo o sermão. Judas Iscariotes, um outro seguidor de Jesus, assim como Pedro, ele andou e testemunhou os prodígios e milagres que o mestre ele fez. Dizem alguns dos estudiosos que a sua intenção ao entregar Jesus era, na verdade, começar uma revolução. Ele jogava Jesus ali na fogueira e aí Jesus começaria a exercer os seus milagres e ele derrotaria todos os seus inimigos. Talvez ele apostasse que Jesus usaria dos seus poderes para transformar, para trazer o reino terreno que eles tanto desejavam. Mas Jesus não revidou. Ele se entregou à morte. Essa era a vontade de Deus. Judas, assim como Pedro, também errou. No entanto, enquanto Pedro foi tomado pelo arrependimento e foi salvo, Judas foi tomado pelo remorso e se perdeu. Todos nós precisamos nos perguntar: Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso me arrepender? Onde eu tenho falhado? Onde eu tenho sido arrogante, soberbo ou altivo? Como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A mensagem do Evangelho é o Deus Criador do universo que se torna humilde em nosso favor, se tornando um homem, morrendo na cruz. Ele é a nossa referência. Ele deseja que nós o imitemos. Essa é a única maneira de alcançarmos o seu reino. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse é o choro que Deus espera de mim, espera de você. Essa é a promessa que todos os que arrependidos choram pelos seus pecados aos pés da cruz. O Senhor abençoe essa mensagem nesse momento. Vou chamar os músicos aqui à frente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor com o coração contrito, sendo sincero. Eu, como pastor, eu posso apenas falar, anunciar a palavra de Deus. Eu não tenho poder algum para saber se de fato há sinceridade ou não no seu coração. Só Deus consegue enxergar isso. Mesmo que a sua vida nesse momento não esteja perfeita, mesmo que algo dentro de você diga que tenha alguma coisa errada, coloque-se diante do Senhor, peça perdão a Ele, peça que o ajude a mudar. Nem sempre é fácil a mudança. Pedro precisou caminhar com Jesus, ele viu as maravilhas, mas nada disso foi suficiente para a transformação dele. O que mudou o seu coração foi a experiência dolorosa, o choro amargo quando ele viu o seu mestre, que ele tanto
tanto amava, morrer na cruz sem que ele pudesse fazer qualquer coisa, ainda que ele tenha dado a palavra dele, prometido que ele o livraria de todo mal. Ele teve medo, ele foi covarde, ele fugiu, como eu ou você faríamos naquele momento. Nós não somos melhores do que Pedro. Tantas vezes nós somos arrogantes. Coloque-se diante do Senhor, reconheça a sua altivez, a sua soberba. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, nós somos tão altivos, nós achamos que nós dominamos todas as coisas, nos achamos mais santos, mais crentes do que os outros, mas mal sabemos que nós estamos distantes do reino, porque quem não for como uma criança não entrará no teu reino, Senhor. E a gente não quer ficar do lado de fora, simplesmente porque a gente se acha santo demais. A gente não quer ser como os fariseus, a gente não quer ser como Pedro, que acreditava, cria em ti, mas na verdade o coração dele estava altivo, porque ele confiava nos seus próprios méritos. Tem misericórdia de nós, quebra a nossa vida e refaça de novo. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos quebre, porque nós queremos entrar no reino de Deus, nós não queremos ficar de fora, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. É hora de recomeçar. Vamos cantar essa música. É hora de não olhar para trás. Vamos esperar esse momento. Só olhar para Cristo, nada mais. Renunciar a velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Ver com Ele nada distante, seguir seus passos e adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. A gente sabe que muitas vezes a gente tem dificuldades, às vezes a gente tem limitações, mas Jesus Cristo, Ele cumpriu tudo o que eu precisava cumprir. O mérito não é meu. E a única coisa que o Senhor nos disse que nós precisaríamos fazer era reconhecer, se arrepender, olhar para Jesus como o único caminho, verdade e vida. Sem Jesus, ninguém vai ao Pai. Nós queremos chegar sim ao Pai. O Senhor é o nosso Pai, que Jesus Cristo, Ele sofreu aquilo que ninguém poderia sofrer. A tua vontade disse, é necessário que seja assim. E foi necessário. E nesse momento, eu reconheço as minhas fraquezas e coloco diante de Ti. E eu digo para Ti, eu quero recomeçar.
quero fazer a minha parte, sabendo que, assim como Pedro, a parte dele não era suficiente. Ele era incapaz de lidar com tantas dificuldades, de enfrentar aquela multidão. Nós também sabemos que é muito difícil enfrentar a multidão de vozes desse mundo que nos chama para que nós sejamos como qualquer outro, para que a gente não se pareça com Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nisso. Abençoa essa igreja, Senhor. Livra essa igreja de todo o mal. Abençoa as famílias dessa igreja. Fortalece os elos, os laços familiares. Nós oramos, nós cremos no Deus que refaz as pontes, no Deus que reconstitui os casamentos, as relações familiares, cônjuge com cônjuge, pais com filhos, netos e avós. Nós cremos nesse Deus, aquele Deus da reconciliação, e nós ministramos a reconciliação sobre essa igreja. Nós ministramos nos corações a paz de Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento na vida, na família de cada irmão. Nós cremos no Senhor. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso Deus, aquele que vai nos abençoar nessa semana. Tudo que nós tocarmos será abençoado pelo Senhor. O Senhor nos invadirá com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Invade-nos da sua alegria, Senhor Deus, com tudo que nós fizermos. Nós oramos assim, entregamos o nosso coração a Ti, trocamos o nosso corpo, o nosso físico. Livra-nos de todo mal, livra-nos de doenças, Senhor Deus, livra-nos de todas as possibilidades que nós temos, Senhor Deus, de enfermidade. Guarda a tua igreja também, Senhor Deus, da violência, das balas perdidas. Que o Senhor esteja presente, abençoando os nossos filhos, os nossos pais, nas suas idas e nos seus retornos para casa, no seu trabalho, na escola, seja onde for. Guarda a nossa casa. O Senhor é aquilo que nós confiamos de verdade. Nós oramos assim. Muito obrigado por esse culto. Que a tua palavra possa continuar reverberando no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos agora com as palmas voltadas para cima. Agora, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam